Mas essas pessoas que são meus amigos que são autistas começaram a pontuar algumas coisas. Olha, eu acho que isso aí não é só TDAH, não. Eu acho que você deveria dar uma investigada. Começaram a falar algumas coisas. E aí colocaram tanto essa pulga atrás da minha orelha que eu falei, olha, eu acho que eu preciso dar uma olhada nisso mesmo, né? Porque realmente tem algumas coisas que não tem muita explicação, que não se explica só pelo TDAH. Andréia, conta pra gente, a gente, né, foi divulgado nessa semana que você que já tem um trabalho pela causa, né, pelo autismo, é mãe de um garoto, né, autista, e agora você, aos 47 anos, foi diagnosticada com autismo e é uma surpresa, né, porque você não sabia que também tinha esse diagnóstico. Como que foi fazer esse diagnóstico? Quais os sintomas né, que levaram aí a suspeita de que você tivesse, né, que submeter esse diagnóstico? Bom, eu tenho muitas amigas e amigos autistas, né, que começaram a notar que eu tinha características de autismo. Eu sabia que eu tinha algumas características, mas eu sempre atribuía ao TDAH, porque o TDAH tem umas similaridades com o autismo, inclusive a questão do transtorno sensorial, né? Eu me incomodo muito com barulho, com cheiro de perfume, cheiros fortes, e chega final do dia, às vezes eu estou muito sobrecarregada, coisas assim. Mas essas pessoas que são meus amigos que são autistas começaram a pontuar algumas coisas. Olha, eu acho que isso aí não é só TDAH, não. Eu acho que você deveria dar uma investigada. Começaram a falar algumas coisas. E aí colocaram tanto essa pulga atrás da minha orelha que eu falei, olha, acho que eu preciso dar uma olhada nisso mesmo, né? Porque realmente tem algumas coisas que não tem muita explicação, que não se explica só pelo TDAH. E aí eu procurei profissionais especializados, que infelizmente são escassos, né? Principalmente para diagnóstico em mulheres, e passei por um processo que demorou 6 meses, porque é um processo que precisa ser muito profundo mesmo. Eu não queria que deixasse nenhuma ponta solta. Eu estava preparada para tudo, até para um inconclusivo, porque às vezes essas avaliações dão inconclusivas, e ela até me avisou, a psicóloga, às vezes a gente avalia a pessoa e a gente não consegue fechar um laudo, e a gente não dá o laudo se a gente não tem certeza. Falei, ok, é isso aí, vamos lá. Teve entrevista com meus pais, o que é muito importante, porque o autismo ele é um transtorno do neurodesenvolvimento, né? Você já nasce autista, então, se não tiver evidências da infância, fica muito complicado fechar um diagnóstico, né? Mas os meus pais forneceram aí muitas evidências, inclusive. Teve entrevista com meu marido, teve entrevista com amigos. Eu também fiz algumas escalas diagnósticas, são escalas usadas na psicologia que são validadas internacionalmente, acho que eu fiz umas 13. Foram umas 13 consultas com a psicóloga, com o psiquiatra da clínica, e aí se chegou nessa devolutiva que confirmou o meu TDAH do tipo misto, que tem a hiperatividade, tem a parte distraída, impulsiva, as duas coisas, superdotação com altas habilidades e autismo grau 1 de suporte. E aí, então, é um diagnóstico, esse diagnóstico, por exemplo, ele é feito pelo SUS? Olha, eu desconheço algum lugar no SUS que faz avaliação precisa em autistas adultos, principalmente mulheres, tá? Por que eu falo muito de mulheres? Porque mulheres têm uma característica muito diferente na manifestação do autismo, que elas, quando elas são pequenas, geralmente descobrem muito rápido que elas são diferentes e que elas têm comportamentos que não são socialmente aceitos, principalmente quando tem a superdotação junta. E elas aprendem a imitar as coleguinhas. Então, elas percebem aquelas coleguinhas que são mais aceitas socialmente e começam a imitar. Elas aprendem, às vezes, scripts inteiros de falas, como que aquelas coleguinhas conversam, como que elas se vestem, como que elas se portam. E aí elas vão passando mais desapercebidas, né? Às vezes vem até outros diagnósticos que são relacionados ao autismo, mas o diagnóstico de autismo mesmo não vem. E justamente por esse procedimento padrão de mascaramento que as mulheres autistas têm, é que é tão difícil você achar profissionais qualificados para diagnosticá-las, né? Então, tem que ser profissional que realmente entenda o que está fazendo, entenda que as mulheres autistas manifestam as coisas de forma diferente e que façam um processo aprofundado para realmente não deixar nenhuma ponta solta. O meu relatório final, ele tem 29 páginas.
Eu gravei a minha devolutiva para escutar de outras vezes. Cada vez que eu escuto coisas novas e que eu não tinha entendido direito, eu estou escutando e já reli o relatório várias vezes, porque realmente é muito profundo. Eu fui entender de verdade o que me coloca como uma pessoa autista, por que aquele diagnóstico foi fechado. E foi uma coisa que realmente não deixa dúvidas. Mas são poucos profissionais qualificados na rede particular. No SUS, eu de fato não conheço. Então, eu estava até falando com o ministro Silvio, quando eu encontrei com ele a última vez, e eu comentei com ele do diagnóstico que ainda não era aberto publicamente, que a gente precisa trabalhar para que tenha isso no SUS, para que diagnóstico seja direito e não privilégio. Diagnóstico não pode ser privilégio, gente, isso é um absurdo. Você sentiu na hora, quando você viu o resultado do teu diagnóstico, o que você sentiu? Alívio, apreensão? Descreve aí para a gente, Andréia, por favor. Ô, Sinara, você me pegou. Você sabe que uma das características que apontou na minha avaliação é a alexitimia, que é uma característica que autistas têm, que justamente é uma dificuldade de identificar e de descrever as próprias emoções. Por isso que eu estou rindo da sua pergunta. Então, assim, na hora, eu fiquei meio embaralhada, assim, eu não sei te descrever direito o que eu estava sentindo. Eu até brinquei com a psicóloga quando ela falou, você está no espectro do autismo. Eu brinquei assim, na beiradinha, quase saindo, aí ela falou, você sabe que não existe isso, né? Não é assim, não é uma coisa linear, ela é matricial, e aí ela foi me dando as razões, mas hoje em dia, eu olhando, principalmente na minha infância e na minha adolescência, é como se tivesse fechado uma historinha. Sim, é como se as peças que estavam faltando, finalmente foram colocadas ali. Uhum. Então, para mim, agora, tudo faz sentido. Tudo faz sentido. Aquilo que para mim o TDAH não explicava, agora tudo faz sentido. É uma sensação muito boa que eu recomendo. Até pessoas falam, para que ir atrás do diagnóstico com uma idade dessas? Sempre é tempo de você ir atrás de autoconhecimento, de auto-perdão, né? Porque não é fácil. Mulheres, em geral, já estão muito sujeitas a violências. Mulheres autistas estão mais sujeitas ainda. Eu até mencionei ontem na tribuna da LESP, que teve uma pesquisa no Reino Unido que 9 em cada 10 mulheres autistas já sofreram violência sexual, porque têm dificuldade de leitura social, às vezes confiam demais nas pessoas, e isso tudo deixa essas mulheres mais vulneráveis a várias violências. Então, é um processo de autoconhecimento, de auto-perdão, né? Você está reentendendo, compreendendo o seu passado, aquelas situações que você passou, em que você foi humilhada, que você não entendia, que você achava que é porque você tinha um defeito, você era pior do que as outras pessoas, e aí você começa a entender de fato o que aconteceu. Sim. Você sabe o que eu fiquei pensando ao ler sua entrevista ontem? Quanta gente, né, Andréia, não foi parar no passado no manicômio que tinha manifestações do transtorno do espectro autista e não eram diagnosticadas, né? É muito triste você pensar nisso. Eu até me arrepio, sabe, de falar nesse assunto. Eu li aquele livro do Holocausto Brasileiro, da Daniela Arbex, e eu sempre penso em... Só de falar nisso já me arrepiou de novo, de quantas mulheres autistas, com bipolaridade, com TDAH, quantas mulheres foram enfiadas nesses lugares, sabe? Porque não existia compreensão sobre essas condições naquela época. E assim, na minha infância mesmo, uma pergunta que me fazem muito frequentemente é assim, se quando você era criança ou adolescente, você tivesse tido esse diagnóstico, você acha que sua vida teria sido mais fácil porque você entenderia? Eu falo assim, provavelmente não. Porque naquela época que eu era criança e adolescente, o estigma sobre isso era tão grande que eu não acho que facilitaria a minha vida saber que eu era autista naquela época. Provavelmente ia ser uma coisa que ia pesar mais ainda em cima, porque o capacitismo e a psicofobia naquela época eram piores ainda, né? Então, eu não acho que saber disso naquela época seria bom ou facilitaria a minha vida, até porque naquela época as pessoas nem sabiam como dar apoio para uma pessoa autista na sala de aula, como dar apoio para uma pessoa com TDAH na sala de aula, né? Hoje em dia que a gente tem mais estudo sobre isso, tem mais entendimento sobre isso. Mas ainda falta muito, né, para avançar, né? Ou melhor, como que se avalia? Hoje está bem melhor, mas a gente ainda precisa avançar muito, né, para a inclusão e aceitação, né, do autismo. Sim. Eu acho que a diferença é que naquela época a gente não tinha o entendimento.
né? Tanto que as pessoas falam muito equivocadamente que a gente está tendo uma epidemia de autismo. Ah, agora tudo é autismo, todo mundo é autista. Não, gente, é porque naquela época tinha autista do mesmo jeito, eles só não tinham diagnóstico. Hoje em dia a gente tem critérios diagnósticos que permitem que eu faça essa avaliação que eu fiz durante 6 meses e descubra que eu sou autista. Naquela época as pessoas morriam sem saber, né? Essa é a diferença. Agora, hoje em dia a gente tem o conhecimento, a gente tem formações muito boas. Eu tive na UFSCar há pouco tempo, eles têm um curso de educação especial maravilhoso na UFSCar, que é referência no país inteiro. O problema é falta de vontade política. A gente tem uma lei maravilhosa que coloca direitos das pessoas com deficiência, inclusive na escola. Inclusive, um PL meu ontem passou que amplia esses direitos aqui no estado de São Paulo. O problema é falta de vontade política dos gestores do executivo, principalmente, de colocarem isso em prática. De colocarem, de darem para essas crianças e adolescentes na escola as adaptações que eles precisam, os apoios que eles precisam, para que eles possam se desenvolver e aprender assim como os outros alunos, né?